Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito legal do Murakami. Lembra que no vídeo passado a gente falou um pouquinho mais sobre o autor, né? Sobre ele mesmo contando um pouco da história, da vida dele, todas as experiências que teve, o que levou ele, no caso, a começar na escrita, né? E hoje o livro que a gente vai trabalhar dele é Sul da Fronteira Oeste do Sol, tá? É um livrozinho bem legal, ele foi publicado aqui pela Alfaguara. Só que assim, durante alguns estudos que eu tive sobre o próprio autor, é interessante perceber que essa obra, ela não segue algumas cartilhas que ele costuma fazer. Porque, digamos assim, que as obras do Murakami, eles têm um tipo de checklist, então tem vários elementos que acabam aparecendo, se repetindo, que, assim, mostram mais sobre a escrita dele, né? Que é a identidade do próprio autor. Só que a gente não percebe isso nesta obra. Isso foi, né, o parâmetro que eu pude observar das pessoas que já leram outras obras dele. Só que, né, na próxima obra que eu vou ler dele, outras obras, eu vou ter uma opinião mais palpável sobre esses elementos. De toda forma, esse livro, o que ele nos mostra? Ele nos mostra uma história mais introspectiva ali do nosso personagem principal. Eu vou ler um pouquinho mais da sinopse para vocês poderem ter uma noção do contexto geral do que a gente vai trabalhar, tá bom? Nascido em 1951, em um subúrbio de Tóquio, Hajime chegou à meia-idade tendo conquistado tudo o que queria. Os anos do pós-guerra trouxeram-lhe um bom casamento, 2 filhas e uma carreira invejável como proprietário de 2 clubes de jazz. No entanto, ele não consegue se desvencilhar da incômoda sensação de que nada daquilo traz felicidade para sua vida. Além disso, uma memória de infância de uma garota inteligente e solitária cresce em seu coração. Quando essa colega do passado aparece em uma noite chuvosa, Hajime não consegue mais permanecer no cotidiano com o qual se acostumou. Shimamoto tem uma beleza de tirar o fôlego, mas guarda um segredo do qual não consegue escapar. Em Sul da Fronteira Oeste do Sol, Murakami constrói uma narrativa de lirismo requintado sobre a simplicidade da vida de um homem permeada por sucessos e decepções. So que eu acho que é um pouco além disso. Quando a gente acompanha o que esse personagem ele traz pra gente, existem diversas problemáticas assim que ele mesmo criou para a própria vida dele. Parece que ele está numa constante necessidade de, ao mesmo tempo, de pertencer a algum lugar que ele não consegue se encaixar, então ele está em constante fuga, está sempre fugindo, fechando a porta daquilo que passou, como se, né, fosse um passado muito longínquo, mas ao mesmo tempo volta para ele através de lembranças, quando ele vê que na verdade o futuro e as mudanças que ele trouxe para a vida dele não são tudo isso que ele imaginava. Então é sempre essa busca, essa fuga, e a gente vai acompanhando isso do próprio personagem. Bom, eu vou contar um pouco da história dele até mais ou menos uns 30 e poucos anos, tá? Antes do casamento dele em si. Pra gente entender como que foi ali a infância, a adolescência, como que foi ali os primeiros anos de trabalho, juventude, como que ele encarava todas essas etapas, os traumas que ele causou em outras pessoas e os traumas que ele acabou causando para ele mesmo e como que ele trabalhou e carregou isso com ele, né? E no segundo vídeo eu pretendo trazer para vocês ali mais sobre a história em si dele com a Shimamoto. Então vamos lá, vamos entender o que é o Hajime. Ele, né, quando ele era mais novo ali, ele tinha na casa ali dos 10, 12 anos, ele conheceu a Shimamoto. E era uma colega, né, ele brincava com todo mundo e tudo mais, só que ele nunca foi uma pessoa também muito, popular. Só que ele afeiçoou nessa menina. Por quê? Ele tinha um grande complexo dele ser filho único, porque ele via assim, como que era o parâmetro de uma pessoa ali, digamos, classe média, da comunidade onde ele vivia ali. Era uma pessoa, era tipo uma família, né? Papai e mamãe, aí tinha ali coisa de 2, 3 filhos, e alguns tinham mais filhos e raros tinham só um. E eles até acreditavam que a ideia de ter vários filhos ou ter mais de um filho, né? Pelo menos um casal ali ou 3,
era uma questão até de modular um caráter, porque você não deixava a pessoa ali muito mimada. Então ele cresceu muito com esse complexo de não ter irmãos, de ser uma pessoa que a família fugia um pouco daquele padrão que ele observava, né? E Florescer também mencionou, e aí sempre tinha também um animal de estimação, algo assim. Então sempre era aquilo. E os pais costumavam trabalhar mais ou menos nas mesmas áreas, assim. Então era meio que um checklist que se seguia e que ele não supria essa questão do filho, né? Então ele era filho único e ele se sentia um pouco deslocado. Quando ele conheceu essa Shimamoto, a ligação com eles a princípio foi mais nesse sentido, ela também ser filha única. Então ele tinha um pouco mais dessa questão de pensar sobre isso e os impactos que isso tinha com relação às outras crianças. Só que aí eles começaram a ter uma ligação mais próxima, ele ia na casa dela, escutavam discos juntos, então eles começaram a conversar sobre outros assuntos e ver que alguns gostos deles eram até similares. Alguns, inclusive, ele desenvolveu por conta dela, né? Ele não gostava muito assim de música clássica nem nada assim, só que ele se acostumou com isso porque era uma coisa que ela gostava, era uma coisa que ela se aprimorava e era um lazer, de certa forma, na casa dela. E ele acabou gostando muito disso também. Então você vê que essa é uma das coisas que acontece na vida dele na infância e que ele carrega depois até a vida adulta. Tanto que isso depois vai impactar até no trabalho que ele vai ter no futuro, que a gente não vai trabalhar por enquanto agora. Depois dessa fase, eles trocaram um pouco ali de escola, né? Então eles trocaram de escola, cada um seguiu seu rumo. E assim, para uma criança, quando você troca de escola, é como se você estivesse trocando o mundo. É como se fosse cada um seguindo caminhos totalmente opostos. E até ficou meio chato porque eles foram crescendo, então assim, ele se sentia até meio julgado pela família dele. Nossa, o que esse menino tá vindo ver minha filha aqui passando a tarde com ela, sendo que eles nem mais estudam juntos, o que tá acontecendo? Então começou, ele sentiu que ele já estava começando a também ser julgado nesse sentido. Então mesmo que ele tentou, depois que eles separaram de escola, né, ele tentou ali tentar manter uma amizade, ele sentia que não fazia mais sentido e que aquilo também acabou que tinha passado a época, digamos assim. Então ele seguiu o caminho dele, né? Aí ele tava lá depois no ensino médio, aí ele conheceu uma outra menina, a Izumi, só que ele fica o tempo todo comparando a Izumi com a Shimamoto. Só que aí sim você pensa, nossa, porque ele tem um grande amor pela Shimamoto? Não sei se seria um amor. Pode ser uma paixão platônica, pode ser algum amor de infância ali, mas assim, o jeito que ele trabalha isso não me parece amor, tá? Mas aí a gente vai discutindo isso ao longo do tempo. Sobre a Izumi em si, tem uma parte aqui que ele fala sobre ela, tá? Que a gente vai ler. Ela se chama Izumi, que quer dizer nascente de água, que nome lindo. Eu disse na primeira vez que conversamos, parece que se você jogar um machado vai aparecer uma fada. Falei, e ela deu uma risada. Izumi tinha uma irmã, 3 anos mais nova, e um irmão, 5 anos mais novo. O pai era dentista e como não poderia deixar de ser, eles moravam em uma casa e tinham um cachorro. Então aí você vê que ela era esse tipo padrão de criança que ele observava que desde a infância dele. Então ela tinha irmãos, tinha o papai, a mamãe, o cachorrinho e seguia isso, né? Então aí ele já coloca que os dois não combinam muito, né? Que eles não têm uma realidade igual e assim por diante. E aí uma curiosidade até, né? A gente percebe durante algumas passagens do livro que tangencia com a época política que eles estão. Aqui, por exemplo, ele menciona que o pai dela era dentista e que o cachorro dele chamava Karl, né? Que era por conta do Karl Marx, tá? Então o pai de Izumi era membro do Partido Comunista Japonês. Há de haver certo número de dentistas comunistas no mundo. Aí ele até brinca. Os pais dela eram loucos por tênis e todos os domingos saíam de raquete embaixo do braço para jogar. A ideia de um comunista aficionado por tênis me soava esquisita, mas Izumi não parecia se importar. Então ele tá falando, a gente já percebe por esse elemento, como que estava ali surgindo no Japão naquela época, né, no pós-guerra, como que a ideia estava ali já permeando sobre até um pouco, né, do que seria a Guerra Fria, né? Então já estava ali uma discussãozinha sobre o Partido Comunista ou né, o contraponto ali que seria as ideias mais capitalistas. E aí ele até brinca com isso, né? Que querendo ou não, o pai da menina seguia todo aquele padrão, era dentista, né? Tinha um ambiente próspero ali da família dele, seguia os determinados padrões, ao mesmo tempo era super,
a favor de ideias super revolucionárias, né? Da questão mais voltada à esquerda contra a ideia de riqueza. Então, enfim, ele até brinca um pouco nesse sentido. E aí a gente vê também outra passagem, não vou ler aqui pra vocês, mas ele mesmo fala, olha, ela não era aquela beldade, ela não era uma pessoa linda, maravilhosa, ela não era uma pessoa assim excepcional, mas ele sentia que ela era uma boa pessoa, que ela era uma pessoa que ele se sentia bem de conversar, que ele se sentia bem de ter do lado. Então você vê que o motivo que ele ficou muito com ela, né, eles namoraram mais de um ano aí, era porque ele se sentia cômodo com ela. Ele gostava de sair e tudo mais, aí começou os desejos sexuais, o livro carrega muito isso, você vê que é uma coisa ligada totalmente com o pensamento do personagem, como que isso vai com as fases da vida dele e até com os comportamentos e modulação de caráter, diria eu. E ele mesmo chega nessa conclusão depois do que ele faz com a Izumi, tá? Então ele começa nessa relação com a Izumi, começa a querer ter mais coisas, né, mais intimidade com ela, mas ela não tá muito pronta para isso. Só que ele fica naquele papinho que gosta muito dela, só que ele nunca fala para ela de fato que não imaginava talvez uma vida com ela. Ele falava que em algum momento os dois eles iam não dar certo, só que ele nunca falava isso na cara dela. Para ele tava bom enquanto dava, mas ele sabia que em algum momento eles iam se separar porque eles não eram totalmente compatíveis. Isso, inclusive, ele usa como argumento depois quando ele trai ela com a prima dela. Então é uma cena totalmente ridícula, onde ele se encontra ali com a prima dela, junto com ela, aí a Izumi vai no banheiro, sei lá, não lembro o que ela vai fazer, ele vai lá e pede o telefone da prima dela nesse meio tempo, ela já era universitária e eles ainda estavam no ensino médio. Ele pede ali o telefone dando migué que ia perguntar coisa da universidade e os dois começam a ter uma relação, né, uma relação sexual contínua, só que era meramente sexual, só que ele estava traindo a Izumi com a prima dela. E ele destrói o psicológico dessa menina, totalmente. Porque ela era uma menina ali mais passiva na dela, ela era fofa, ela era simpática com todo mundo. Então era muito fácil, né, de enganar. Manipular ela era uma coisa muito fácil. Só que ela depois, em algum momento, descobriu. E ele até fala, olha, em algum momento a gente ia ser descoberto, e se a gente não fosse descoberto também, uma hora eu e a Izumi ia terminar. Porque na cabeça dele não existia a possibilidade dele chegar e ser sincero com a Izumi. Olha, eu te traí, tá? Eu acho que é melhor cada um seguir sua vida. Pra ele, não era isso o raciocínio. Ele não teve esse raciocínio. Então ele destruiu a vida dessa menina, depois ela, inclusive... Ela descobre o relacionamento que ele tem com a prima, vai mal no vestibular, não consegue passar na universidade que ela queria, tipo, totalmente abalada no psicológico, e aí ela vai para uma universidade X, assim. E aí que a gente vê como que é a cabecinha dele sobre isso, quer ver? Porque pra ele era muito, como eu falei, uma fuga, né? Izumi descobriu sobre minha relação com a prima dela no fim de janeiro. Foi um pouco depois do meu aniversário de 18 anos. Em fevereiro eu passei sem esforço para todas as faculdades para as quais me inscrevi e no fim de março eu sairia da cidade e me mudaria para Tóquio. Antes de ir embora, liguei muitas vezes para Izumi, mas ela não quis mais falar comigo. Também escrevi longas cartas, todas sem resposta. Eu não queria ir embora daquele jeito. Não podia deixar Izumi para trás sozinha naquela situação. Mas não importa o que eu pensasse, na prática não havia nada que eu pudesse fazer. Izumi não queria mais nada comigo. Ou seja, mesmo tendo toda essa cabeça, ele ainda tentava meio que continuar com ela, ou de alguma forma ter o perdão dela, como se fosse uma forma de, tipo, ficar bem consigo mesmo. Só que isso não aconteceu. Então, é uma coisa que ele carrega muito, e isso, inclusive, ele admite, tá? Ele admite que magoou ela, que não tinha por que magoar ela dessa forma, que ela nunca fez mal pra ele, e que ele deveria ter sido sincero, mas... A questão é que ele não foi, né? E tem uma outra parte que ele tem um devaneio ali sobre a questão de tudo que ele fez e ele chega à conclusão sobre a questão do próprio caráter dele. Depois dos 20 anos, de repente me ocorreu. Talvez eu nunca mais seja uma pessoa decente. Havia cometido vários erros, mas era possível que, na verdade, eles sequer fossem erros. Mais do que erros, poderiam ser apenas a expressão de uma tendência natural e inata que havia em mim. E esse pensamento me deixou muito deprimido. Então ele chega à conclusão, olha, realmente
eu sou uma pessoa horrível e eu fiz isso mesmo, e ele começa a entrar nessa questão de aceitação mesmo, que isso na verdade é uma expressão natural do próprio caráter dele, o que é, né, bem trágico, mas enfim, aí ele se envolve, vai pra faculdade, se envolve com várias mulheres e assim por diante, não fica mais com a prima da Izumi na faculdade, porque como ele mesmo falou, era uma coisa extremamente sexual ali, né, que ele era pontual, eles nem desenvolviam um diálogo, tá, então era uma coisa muito que tinha data para terminar mesmo, sabe? Aí ele vai pra faculdade, ele até fala que na faculdade, assim, ele nem viu muito o tempo passou, acho que foi 4 anos de faculdade, ele fez faculdade ali de letras, né, que seriam nossas letras. E ele nem viu muito tempo passar, ele até se envolveu com política na época da faculdade, nos movimentos estudantis, como eu falei, né? Naquela época estava tendo muito pulsante essa questão política, né? Principalmente essa ideia de comunismo, capitalismo e isso principalmente nas universidades, né? E o Japão não foi diferente, teve muita discussão, muitos movimentos. E inclusive quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, é uma coisa que talvez nem é muito dita, mas sim, o Japão foi muito impactado por essa discussão também, tá? E até pensando que depois da Segunda Guerra, né, nós tivemos ali também um impacto bem grande com relação à ajuda financeira, com relação um pouco mais de contato e de relação com os Estados Unidos, então é uma coisa interessante a se estudar, certo? Mas é isso, ele participa desse movimento estudantis, só que ele mesmo, tá? Palavras dele, ele mesmo não vê muita graça depois naquilo, ele chega num momento que ele nem se importa mais e ele fala até coisas assim, porque assim, você tem que pensar que a gente tá dentro da cabeça dele, tá? Ele tá sendo totalmente sincero. Aí ele fala, mas não conseguia de jeito nenhum me entusiasmar de verdade com a luta política, então ele fazia isso mais pelo momento que se estava vivendo, pelas pessoas que estavam ali, do que necessariamente porque fielmente ele estava super focado naquilo, na questão política, assim por diante. Tanto que ele até fala, olha, eu não conseguia ter um sentimento de solidariedade em relação às pessoas que estavam ao meu redor. Então ele nem estava muito empático pela galera que estava lutando ali por essa causa do lado dele, né? Os movimentos estudantis mais lutados, né, por talvez até um apoio ao comunismo, mas aí seria talvez uma análise muito superficial, né, dos movimentos em si. Mas é isso, tá? Então, basicamente, ele estava nessa fase. E aí, também, depois, essa onda passou um pouco. Ele mesmo fala, quando me dei conta, a fase política havia acabado. As ondas que, por um momento, pareceram um enorme prenúncio de uma nova era, perderam a força de repente, como uma bandeira quando cessa o vento. E foram engolidas pelo cotidiano cinzento inevitável. Ou seja, acabou a fase da faculdade, acabou esse oba-oba. Aí ele foi pro primeiro emprego dele, ele arrumou um emprego ali com uma editora e ele começou a se desenvolver nisso, só que ele não encontrou a grande paixão da vida dele, né? Então ele não sentia que aquilo lá, na verdade, era o que ele queria. Como eu falei, né, ele achou que largando aquela cidade pacata que ele vivia, não tão pacata, mas aquela cidade que ele vivia, largando a Izumi, fechando essa porta e seguindo para outra cidade, que ele mesmo falava que seria, né, uma coisa sensacional, ele ia se encontrar, e ele não se encontrou. Essa foi a grande verdade. Então ele chegou ali em Tóquio, fez faculdade, fez todo um negócio, seguiu tudo o que esperavam dele, fez até parte do movimento estudantil, e mesmo assim ele se sentiu incompleto. Então ele só passava os dias ali trabalhando o que tinha que trabalhar, depois ele chegava em casa e fazia o que realmente ele gostava, né? Então ele lia e ficava escutando os discos, né? Então a música ela é muito presente ao longo de toda a narrativa, é uma coisa que realmente ele se interessa. E é legal a gente perceber, né, como a gente leu do próprio Murakami lá, sobre a história dele, né, do próprio Murakami, ele também gostava muito dessa questão musical, tanto que ele já teve até um bar, então você vê um pouco desses elementos, até de propriedade ao falar de algumas coisas nesse sentido, do próprio Murakami, que é o autor. E aí esse personagem, ele vai se desenvolvendo com relação à questão profissional, mas assim, muito passando os dias como se fosse uma obrigação mesmo, não é uma questão de propósito, ele não está cumprindo um propósito. Aí ele até fala que depois de um tempo ele desencanou de ficar saindo e tudo mais, nem saía mais, ele fazia muita coisa sozinho, ele se tornou uma pessoa extremamente solitária, extremamente mesmo.
E até ele tentou ali em alguns encontros, que tinham encontros, né, que seriam às cegas, que tem muito no Japão, ou ali encontros em grupo, né, que saíam, sei lá, 3 caras com 3 meninas, aí saem juntos. Tem muito isso na cultura asiática. E aí ele foi fazer um desses encontros e uma das meninas era coxa. Perdão, eu nem comentei tanto sobre isso, mas a Shimamoto, ela é coxa, tá? Ela tinha um problema, assim, nem sei se essa expressão ainda é usada, mas seria manca ali, né? Então a perna dela ela não era muito bem nivelada, ela tinha que usar até um sapato com um salto um pouco maior para ficar ali certinha. E ele vai carregando isso ao longo da vida, tanto que ele se interessa por essa menina, só que também não passa do primeiro encontro, tá? Ele se interessa por a menina justamente por ser coxa. Porque aí o menino fala pra ele, tem essa menina que ela, né, ela manca um pouco e tudo mais, mas nada demais, ela é super gente boa e tudo mais. E ele fala, poxa, mas se ele não tivesse falado que ela era manca, eu nem teria me interessado. Então você também vê até o tipo de menina que ele vai se interessando. Não que ele só se interesse por mancas, né? A Izumi nem era manca, não é isso, mas é sempre parece que ele se apega sempre a uma questão de fragilidade, ou uma questão como se, não sei, pode ser até forte falar isso, como se ele estivesse fazendo quase que uma caridade, tá? Você sente isso em alguns momentos quando ele até fala. Ele nunca gostou das meninas muito bonitas. Ele gostou daquelas meninas sempre mais medianas ali e tudo mais, que não tinham, meio sem sal. Ele fala desse tipo de coisa. Então, assim, você vê que parece que em alguns momentos da narrativa você sente que o personagem ele quer buscar pessoas até mais frágeis ou até mais fáceis ali de lidar e que ele não tenha muita dor de cabeça, que ele só tenha uma companhia ali, um conforto para trocar ideia e que também ele nem vai se sentir totalmente compreendido porque ele diz que a única pessoa que compreende ele é a Shimamoto. Então é mais uma questão de encontrar um conforto, uma pessoa que vai talvez escutar ele ou tá ali parada, do que necessariamente um grande amor da vida dele. Não me parece que ele busca isso ao longo do tempo, mas eu também não chamo que é porque ele tá super apaixonado e o amor da vida dele é a Shimamoto. Também não me parece isso, mas a gente vai conseguir entender melhor no próximo vídeo que eu vou entrar nesse relacionamento. O ponto em que estamos. Ele chegou ali nos 30 anos, ele até encontra uma mulher nos 28, ele persegue ela pela rua achando que é a Shimamoto porque ela tava manca. Será que é? Vamos ver. Mas enfim, é uma vida que ele vai levando meio que no automático até os 30 anos e depois vai desenrolar aí a própria família dele e ele e a Shimamoto vão se encontrar. E a gente vai ver onde que isso vai dar, né? Que mudança que isso vai trazer na vida dele, quais perspectivas ele tem sobre isso. Até o próximo vídeo. Um beijo!